Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, a pobreza no Brasil caiu no ano passado, depois de chegar a quase 37% da população em 2021, depois da pandemia, né? Em 2022, o Brasil tinha 67,8 milhões de pessoas em situação de pobreza, a quantidade equivalente a uma fatia de 31,6% da população, sobrevivendo com até R$ 637 por mês, ou R$ 21,23 por dia é muito pouco. Já a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza, que sobrevivem com até R$ 200 por mês, ou R$ 6,67 por dia, ficou em 5,9% da população no ano passado, percentual que equivale a 12,7 milhões de brasileiros. Na prática, na passagem de 2021 para 2022, 10,3 milhões de pessoas deixaram de viver em situação de pobreza, uma queda de 9% para 5,9%. Ainda de acordo com o IBGE, a redução nas taxas de desemprego colaborou com a melhora do índice. Como a gente comentou em episódios anteriores, a taxa de desocupação caiu para 7,7% no terceiro trimestre desse ano. Eu encho o saco de vocês com isso daqui. Emprego é que resolve tudo. Então o governo tem que criar mecanismos para que as empresas possam contratar, especialmente micro e pequenas empresas, que eu também já falei aqui, que fazem boa parte da economia girar. Então, emprego resolve pobreza. Além desses dados preocupantes, o IBGE também divulgou os números da chamada geração neném. 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos nem estudava nem trabalhava em 2022, mas estava votando, né? Esse total chegou a 10,9 milhões de pessoas, ou uma fatia de 22,3% desse grupo etário. Os dados ainda mostraram que no ano passado, 4,7 milhões de jovens não procuraram emprego e nem gostariam de trabalhar, o que é muito pior. Então, 4,7 milhões, quase 5 milhões de jovens não estão procurando, não estão a fim de trabalhar, não querem fazer nada. Com a pandemia, a proporção de jovens neném saltou de 24,1% em 2019 para 28% em 2020. Para se ter uma ideia, dos quase 11 milhões de jovens que não estudam e seguem desempregados, pelo menos 61% se encontram abaixo da linha da pobreza. Então a gente precisa também conseguir que esses jovens comecem a trabalhar. Com relação à educação, o IBGE apontou que 4 em cada 10 brasileiros entre 25 e 64 anos não concluíram a educação básica. E aqueles que concluíram também não estão muito bem, não. Vocês viram a pesquisa sobre a educação no Brasil, né? Além disso, a pesquisa mostrou que no intervalo de 3 anos, houve uma redução muito grande na quantidade de crianças de 6 anos que estão na série adequada à idade delas. Já o percentual de crianças consideradas alfabetizadas no segundo ano do fundamental despencou de 60% em 2019 para 43% em 2022. Para alguns especialistas, houve uma piora na pandemia, porque muitas escolas deixaram de funcionar, e aqui no Brasil a situação foi dramática. Em muitos países, os colégios funcionavam ali um pouquinho, paravam, voltavam, depois reabriram. Aqui a gente ficou muito tempo com os colégios fechados. Para se ter uma ideia, segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, 7 em cada 10 brasileiros de 15 anos não sabem resolver questões simples de matemática, como converter moedas ou comparar distâncias. Pelo amor de Deus, 7 de cada 10 brasileiros. Qual o futuro desse país? Como é que a gente vai falar em produtividade, em geração de riqueza, se o pessoal não sabe fazer uma conta simples? No ranking mundial da educação, que é feito pela OCDE, o Brasil ficou nas últimas posições em 2022, atrás, por exemplo, de Peru, Chile e Uruguai. Isso é inaceitável. Nada contra esse país, não, mas é inaceitável. Por outro lado, China, Japão e Coreia do Sul se destacaram ocupando o topo da tabela. Isso é inaceitável.